Oi, oi, eu sou a Aline Valek e você está ouvindo o meu podcast Bobagens Imperdíveis. Esse é um podcast 100% independente, financiado pelos ouvintes. Se você gosta das histórias que eu conto aqui, você pode me dar um baita incentivo para eu continuar trazendo, cavando novas histórias, se tornando um apoiador. E você pode fazer isso com valores a partir de R$5 por mês. É muito barato, é me pagar um cafezinho. Você me dá a maior força e ainda tem acesso a vários extras, como acesso ao grupo dos Valekers, que é o lugar, o espaço mais aconchegante dessa internet inteira, e também as minhas newsletters secretas que vão exclusivas para apoiadores. Quem apoia no pacote pesquisador também tem acesso a aulas, aos meus dossiês de pesquisa, tem muita coisa. Dá uma olhada lá no meu Apoia-se, apoia.se/Aline Valek para saber mais. E a quem me apoia, o meu muito obrigada, você que torna esse podcast possível. Então, vamos à história. Esse é um daqueles episódios em que eu invento de falar de imagens num meio em que eu só posso contar com sons, com as palavras. Eu adoro falar de artes visuais, tem vários episódios sobre isso, né? De pintura, de fotografia, de design. Embora seja um desafio, tanto para mim, que preciso arrumar um jeito de escrever, tanto para você, que precisa dar um jeito de imaginar. Mas depois do episódio da meditação guiada, acho que a gente está preparado para isso, né? Acho que a gente consegue. Então, esse vai ser um daqueles episódios em que eu vou pedir para você criar imagens aí na sua cabeça, mas não se preocupa que algumas delas você já conhece bem, não vai ser difícil visualizar. Por exemplo, eu aposto que na sua cidade, em algum ponto mais turístico ou na entrada da cidade, é possível que tenha um letreiro gigante com um eu amo e aí o nome da cidade, só que com um coração geralmente vermelho no lugar do verbo. E nem precisa ser uma cidade grande, eu sei porque tem na cidade onde eu cresci, no meio do Goiás, Eu Amo Cidade Ocidental. O nome é tão comprido que nem cabe inteiro na foto, tem que tirar bem de longe. Tem capitais também, eu amo Brasília, eu amo Campinas, eu amo Aracaju. Talvez você já até tenha tirado foto na frente de um letreiro desses, em alguma cidade que você estivesse visitando, seja no Brasil, seja em outros países. Alguns desses letreiros viralizaram porque a zoeira do brasileiro não tem limites. Tipo o letreiro Eu Amo Pau Grande, que não é o que você está pensando, tá? É realmente o nome de um bairro numa cidade no Rio de Janeiro, onde nasceu o Garrincha, aliás. O ponto é que essa é uma imagem tão disseminada que parece natural, parece óbvia, parece que sempre existiu. Mas as ideias, elas não brotam do nada. Alguém teve a ideia que originou essa onda de letreiros juntando o símbolo de coração com o nome de uma cidade. Onde foi e, o mais importante, quem começou essa modinha? Ou como dizem os TikTokers, essa trend. A quem devemos culpar? A gente vai voltar no tempo. Nova York, década de 1970. A cidade, que hoje conhecemos como uma das cidades mais ricas do planeta, uma das mais culturalmente interessantes, né, uma capital financeira, né, dos Estados Unidos, nessa época estava completamente falida. O desemprego lá no alto, a cidade tomada pela criminalidade, vandalismo, tráfico de drogas, gente morando nas ruas, prédio abandonado, violência, corrupção na política, tava assim, uma verdadeira Gotham City, né? Que a gente se acostumou a ver nas histórias do Batman. Decadência total. Foi uma época também que rolou um apagão que deixou a cidade inteira no escuro por 25 horas. Imagina, uma cidade do tamanho de Nova York, sem energia, parada, foi um caos. O povo começou a saquear lojas, foi gente tacando fogo em prédio, o pau tava quebrando. E nesse mesmo ano do apagão, ou mais ou menos na mesma época, o governo resolveu tomar uma providência. Não, eles não chamaram Batman. Eles fizeram o que se faz na vida real, que é contratar uma agência de publicidade para fazer uma campanha.
A prefeitura estava apostando no turismo como uma solução para trazer dinheiro para a cidade, porque a própria prefeitura estava quebrada, tinha demitido um monte de funcionário, não tinha dinheiro para consertar as coisas na cidade, né, para fazer as melhorias que precisavam ser feitas. Então, eles precisavam fazer algo para incentivar as pessoas a irem visitar Nova York. E a campanha publicitária ia ajudar não só a trazer renda através do turismo, mas também a mudar a imagem da cidade, que era, então, muito associado ao crime, a uma cidade perigosa. Eis que eles contrataram, né, uma agência chamada Wells Rich Greene, que bolou a estratégia e o conceito da campanha, que ficou como I Love New York, eu amo Nova York. Escuta aqui um trechinho da campanha que saiu num comercial de TV. I live in New Hampshire, but I love New York. I live in North Carolina, but I love New York. Call toll-free for our free 100-page vacation guide. It's filled with affordable vacation packages and ideas. Find out why outdoor lovers from the Carolinas to Canada love New York. I live in Brooklyn, but I love New York. Então a campanha teria várias peças, né? Mandaram fazer um jingle, que é a musiquinha, mas precisava também de um elemento visual, de uma marca que amarrasse isso tudo. E para isso chamaram o Milton Glaser, um designer nascido no Bronx, que já era então um dos designers mais respeitados do país, já tinha seu próprio estúdio. E ele fez muitos trabalhos que talvez você reconheça. Você pode não associar o nome dele, mas é provável que você já tenha visto. Por exemplo, um cartaz do Bob Dylan, feito em 67 para divulgar o álbum Greatest Hits, com a silhueta do cantor em preto e o cabelo dele como várias ondas coloridas, um visual assim meio psicodélico. Pois é dele. O Glaser também criou a logo da DC Comics. Sim, a editora que publica as histórias do Batman, do Super-Homem. E tudo bem que a DC, né, que é como a gente chama aqui, mudou a logo várias vezes ao longo da história, mas o Glaser fez a mais icônica, né, que durou mais tempo, que foi de 77 a 2005. Aquela logo com as letras bem grossas, imponentes, meio num ângulo meio inclinado, no meio de um círculo com 2 estrelas, né, uma de cada lado. A DC mudou a logo depois, mas agora em 2024 voltou ao design clássico feito pelo Glaser, só que agora na cor azul. Pois bem, nesse mesmo ano em que ele criou a marca da DC Comics, o Glaser recebeu o job de fazer a marca para a cidade de Nova York. Um ano bem produtivo, né? Ele primeiro apresentou uma versão da marca em que a frase Eu amo Nova York aparecia separada em 2 retângulos com cantos arredondados, parecia um botão, assim, 2 botões. Um com I love escrito e o outro com New York. Não foi aprovado. Aí ele teve uma semana para trabalhar em outras opções, ele estava tentando chegar em uma versão que fosse mais simples, que ele conseguisse traduzir parte daquela frase de forma tipográfica, né, visual. E ele chegou a criar uma opção assim, ele mandou para o cliente e foi aprovada, uhul! Mas aí um dia ele estava no meio do trânsito, dentro de um táxi, e ocorreu a ele uma ideia melhor. Ele pegou um giz de cera vermelho, um pedaço de papel meio rasgado que ele estava no bolso, e rabiscou rapidamente, assim, 4 símbolos. A letra I, um coração, a letra N e a letra Y. I love New York. Pá! É isso! Chegou no átomo da ideia. E ele teve esse insight quando ele se lembrou do que os casais apaixonados riscavam nas árvores para eternizar aquele amor, com o coração flechado entre os 2 nomes. Aí ele tirou a flecha, transformou o coração em verbo, e assim que ele saiu do táxi, ele foi correndo ligar para tentar marcar uma reunião para apresentar essa versão. E claro que não estava pronta ainda, que a versão que ele riscou à mão seja já muito bonita. Aí ele foi para o estúdio para dar uma forma para aquela ideia. Ele criou um desenho de um coração bem gordinho e escolheu a tipografia para as letras, uma fonte desenhada por Joel Caden e Tony Stan, que imita uma fonte de máquina de escrever. É a American Typewriter, uma fonte muito usada hoje em dia, até uma fonte do sistema, né, no macOS, nos computadores da Apple. E o resultado é essa logo que você já deve ter visto, a exaustão, e que acabou virando um símbolo de Nova York. Então você veja que teve todo um processo para chegar nesse design. Não foi a primeira ideia, por mais que olhando daqui parece uma forma óbvia de representar a frase, mas se é óbvia daqui é porque alguém trabalhou para chegar nesse nível de simplicidade. Foi uma série de escolhas que o designer fez. Por exemplo,
Por que não escolher uma letra cursiva mais delicada, mais romântica? Em vez disso, ele escolheu uma fonte de máquina de escrever em preto. Traz uma solidez, uma seriedade que contrasta com o coração vermelho, que por sua vez é mais delicado, é fofo. E a logo, que era para representar uma campanha publicitária que durar poucos meses, acabou sendo abraçada pela cidade, abraçada pelos nova-iorquinos e é usada até hoje. Até tentaram repaginar a logo uns tempos atrás, mudaram para We Love New York City, né, com NYC, mudaram a fonte e tal. Foi muito criticado. Os nova-iorquinos ficaram putos, o povo começou a ameaçar tacar fogo nos prédios de novo. Não mexe na minha logo! Aí voltaram atrás. A marca feita pelo Glazer é propriedade registrada da cidade de Nova York e tem vários produtos com a marca. Caneca, camiseta, ecobag, pôsteres. Virou objeto de decoração, né? Algo que se pode ter em casa. Ela foi além no tempo e também no espaço, porque outras cidades do mundo inteiro começaram a copiar esse design na maior cara de pau. Alguns com outra estética, outra fonte, ou até com outros símbolos no lugar do coração. A galera perdeu a mão total. Tipo uma arte que eu encontrei aqui, de I Love SP, só que com um guarda-chuva no lugar do coração. Que diabos isso significa? Eu, guarda-chuva São Paulo, não faz sentido! E assim, chegamos aos letreiros com Eu Amo e o nome da cidade, que podem ser encontrados em qualquer cidadezinha metida no interior do Brasil. Em entrevistas, o Milton Glaser conta que nunca imaginou que esse trabalho ia tomar essa proporção, de ter durado tanto tempo e de ser tão copiado mundo afora. Sabe quanto que ele ganhou com essa logo? $0. Sim, porque ele fez essa campanha pro bono, ele não cobrou nada pra cidade. Não ganhou dinheiro, só ficou pra história mesmo, coisa básica. Ganhou em visibilidade, em prestígio, claro, mas foi também um reconhecimento assim muito restrito, porque quem é que sabe quem é o Milton Glaser? Normalmente é designer, é publicitário, às vezes nem isso. A marca ficou muito mais conhecida do que ele. E eu fico aqui me perguntando como é conseguir criar algo que foge completamente do controle, chegar numa ideia que viraliza a esse ponto de ser copiada. Quando eu criei, esse não foi meu intuito. Eu não pensei assim, gente, olha, vou fazer uma coisa aqui que vai arrasar e eu vou ganhar muito dinheiro. Não, eu foi assim, sem pretensão nenhuma mesmo. Eu só queria criar alguma coisa para me trazer algum tipo de dinheiro, qualquer que fosse, no fim do mês. Essa é a voz da minha amiga, Cacá Lobo. Ela passou por algo parecido, guardadas as devidas proporções, né? E eu convidei ela para contar essa história aqui pra gente. A Cacá, assim como eu, se formou em comunicação, trabalhou em publicidade e também teve uma experiência de morar fora do Brasil. A Cacá hoje trabalha como stylist, então eu diria que ela está no campo de criar imagens e ela tem um background com criação visual, que é um detalhe importante para essa história. Ela conta que trabalhou um tempo em agências como diretora de arte até que se cansou disso e começou a se dedicar a mudar de carreira. Então ela morou alguns anos em Nova York, onde estudou moda, voltou para o Brasil, onde precisou reconstruir a vida, os contatos, enfim, construir uma nova carreira, e é ali por 2015 que essa história começa. Quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha renda, eu não conhecia ninguém, e eu não sabia o que fazer para poder conseguir algum dinheirinho ali. Como eu já tinha essas habilidades, com Photoshop, com Illustrator, enfim, alguma amiga minha, eu não sei te dizer exatamente quem foi, na verdade eu já lembrei, mas eu não quero falar o nome dela aqui, porque eu não sei se ela vai gostar, falou para mim assim, você poderia fazer uns pôsteres para você colocar numa plataforma que vendia coisas desse tipo, vendiam pôsteres, vendiam roupa de cama, vendiam, sei lá, ecobag, enfim, você escolhia lá uma estampa e a estampa que você escolhesse, você colocava no produto que você também escolheu em determinado momento. E ela falou, você podia tentar fazer isso, porque não é muito dinheiro, mas é algum dinheiro. Aí eu falei, beleza, então vou aqui criar algumas coisas. Foi completamente aleatório. Eu já fazia lettering também há um tempo. Eu tinha uma noção, claro, mas eu queria fazer uns testes. E aí eu fui testando, e aí eu comecei a
a fazer lettering com caneta japonesa. E aí foi daí que começou essa história. E eu queria muito que fosse um tema floral, porque eu gosto muito. Simplesmente porque eu gosto muito, não tem nenhum motivo, eu só gosto muito. Eu devo falar isso, que eu acho uma cafonada o que eu fiz, tá? É verdade, eu jamais faria isso de novo, mas eu estava necessitada, gente. Então eu criei isso, assim, eu falei, vou criar aqui umas palavras, né, aleatórias, botar umas flores e tudo mais. Criei esses pôsteres. Como é que eu fazia? Eu escolhi uma flor aleatória. Assim, como eu estava trabalhando com lettering, eu queria que fosse alguma coisa a ver com aquarela. Então eu tinha muitas imagens de flores em aquarela. Então eu escolhi uma flor e alguma palavra que me remetesse àquele tipo de flor. Basicamente é isso. Não foi nada pensado, nada assim, nossa, vou criar aqui a roda. Não. Era para ser um trabalho só para me garantir algum dinheirinho no fim do mês. Até porque essa plataforma, eu não sei se todas são assim, mas essa plataforma, ela pagava pra gente 10% só do valor. Ou seja, para você conseguir fazer, sei lá, R$ 200, você tinha que vender muito. Então, eu já pensando nisso, eu consegui criar uma coisa que desse para englobar esse tipo de público, sabe? Que, sei lá, que fossem mães e pessoas que pudessem colocar em vários lugares da casa, enfim, entendeu? Eu criei essas artes, botei lá nesse site. E aí, muitas pessoas começaram a comprar. E eu comecei a ter trabalhos por fora, assim, tipo, algumas pessoas queriam que eu criasse uma coisa específica, sabe? Ai, minha filha vai nascer, por favor, escreve o nome dela e coloca uma flor. Ai, estou indo, sei lá para onde, quero entregar isso para minha mãe. Você pode teve vários, por conta desse projeto, os projetos apareceram, o que foi uma coisa legal, assim, entendeu? Inclusive, até fiz um cartaz que para uma cantora francesa, que foi para a França, foi legal, assim, por um tempo. É uma cantora que é casada com um brasileiro, e ela me conheceu assim, que ela achou, assim, que era muita brasilidade o que eu fazia, e aí ela queria que eu desenvolvesse os cartazes da turnê dela na França. Brasil Mon Amour, acho que era o nome da turnê dela. Faz muitos anos isso. E aí, enfim, outros projetos apareceram e aí eu fiquei ocupada com outros projetos. Então eu não fiquei, assim, vendo o que estava acontecendo de perto, entende? Assim, tipo, as coisas começaram a ter uma outra proporção. Só que como eu não queria mais fazer aquilo, isso estava me deixando meio bodeada também, entendeu? Porque eu fazia porque precisava, não porque eu gostava. E eu estava tomando um tempo que eu poderia estar fazendo algo para a minha nova profissão, a profissão que eu estava desenvolvendo naquela época, que é a profissão de stylist. Cabe aqui um parênteses, um breve parênteses, para eu falar um pouco mais dessa série de pôsteres que a Cacá fez, só para você poder visualizar aí da sua casa. Apesar da Cacá dizer que hoje em dia acha cafona, olha, eu acho muito bonito, gosto muito até hoje, de verdade. Será que eu sou cafona? Eu tenho um caderno com a arte da Cacá na capa que eu comprei nessa plataforma. Eu tô com ele aqui na minha mão enquanto eu falo com você. Então, essa é uma arte com uma flor de hibisco amarela, com a palavra coragem escrita em letra cursiva, a letra da Cacá por cima. E é uma letra bold, uma letra grossa, bem soltona, em tinta preta, o que dá um contraste com a delicadeza das flores. Então, a arte, por mais floral que seja, ela me passa uma força. Tem algo de poderoso nessa imagem. E, em parte, eu acho que é cuidado com os detalhes, né? Ficar tão claro que é algo feito à mão, por mais que seja montado também digitalmente. Então, você vê que a palavra atravessa a flor, né? Ela passa entre as folhas e as pétalas, por cima e por baixo, dá uma tridimensionalidade, né? Dá uma textura para a imagem. E eu tenho muito carinho por esse caderno, não só porque tem uma arte feita pelas mãos de uma pessoa que eu gosto muito, mas porque nesse caderno foi onde eu comecei a escrever os primeiros textos, os primeiros estudos do que se tornaria o meu segundo romance, O Cidades Afundam em Dias Normais. Então, dentro de um caderno que me pedia coragem, olha só.
E as outras palavras que ela escolheu para os pôsteres também são palavras fortes que despertam emoções. Tem o respeito, alegria, amor, saudade, calma. E são palavras motivacionais, né? Aspiracionais, elas indicam um desejo. Então, o pôster calma, por exemplo, hoje eu penso seria ótimo para ter pendurado na parede para eu ficar olhando e pensar, calma, calma. E analisando daqui hoje, eu diria que o fato das palavras estarem em português, junto com todos esses elementos, né, que eu falei, dessa construção estética que ela fez aqui, acho que contribuíram também para o sucesso dessa arte, né? Porque que ela começou a ser tão vendida, tão procurada, as pessoas queriam ver mais disso. O que é ótimo, né? Ou não? E aí, um belo dia, eu não sei se foi meu marido, o Leon, ou se foi algum amigo. Alguém passou pela Paulista, ou se foi o Marquinhos, inclusive. Alguém passou pela Paulista e mandou uma foto para mim. Um ambulante, assim, um vendedor ambulante com as minhas artes. No meio da rua. Eu fiquei muito puta, gente. Tipo, muito puta. Afinal de contas, eu não tava ganhando dinheiro nenhum com aquilo. Não só não tava ganhando dinheiro pela venda dos ambulantes, obviamente, mas eu também não tava ganhando dinheiro na plataforma que eu havia escolhido. E aí, foi uma frustração em cima de outra frustração, né? Porque você cria uma coisa que você precisa criar, porque você precisa ganhar algum dinheiro, mas ao mesmo tempo, aquela coisa, sei lá, tomou uma proporção enorme, muita gente gostou, e aí ela foi roubada e reaplicada em vários lugares, e assim, com cores diferentes. Eu cheguei a ver, não só na Paulista, eu vi em programas de televisão, eu vi em casas de amigos dos amigos, sei lá quem, entendeu? Quando aparece assim no fundo. E eu sabia que aquilo não tinha saído de mim. Porque se tivesse saído de mim, eu tinha noção de quanto que vendia e quanto, entendeu? Mas não tinha. E eu me senti muito roubada, de verdade. Eu fui roubada e eu me senti muito roubada, porque eu pensei, cara, eu criei uma coisa, a coisa saiu do meu controle e eu não tô ganhando nada com isso. Isso é muito errado. Eu acho que, inclusive, foi você que falou isso pra mim, eu achei, é um outro lado, né, de ver as coisas. Você falou assim, amiga, mas olha pelo lado positivo, você viralizou, muitas pessoas gostam de você. O que é, de fato, uma coisa muito legal, assim, não que eu acreditasse naquele design, não que eu, de fato, gostasse dele, mas é legal quando você descobre que as pessoas gostam muito de você ao ponto de viralizar. Eu só gostaria de ter recebido por isso. Quem faz arte está sujeito a ser roubado o tempo todo. Parece até que não tem escapatória. É como andar com o celular à mostra na Paulista. Você tá fazendo arte, tá pedindo para ser roubado. Eu vou contar aqui uma breve anedota. Eu já fui cumprimentada, já fui parabenizada por uma conhecida que estava navegando num site de pirataria e encontrou meus livros lá. Ela veio falar isso pra mim na maior satisfação, tipo, nossa, você é famosa mesmo, eu achei seus livros num site de pirataria russo. E eu sei que meus livros estão sendo pirateados. Não é só os romances que saíram por editora, não, tá? Meus livros independentes também foram pirateados. Eu nem consigo ficar puta, porque o que eu vou fazer, né? Então, tem esse lado que eu falei pra Cacá, que eu tento ver o lado positivo dessa situação merda. Pelo menos as pessoas estão me lendo. É melhor ser lida do que não ser lida. Mas, poxa, se quer me ler e não tem dinheiro ou não quer pagar, poxa, pede meu livro emprestado pra alguém. Pega meu livro numa biblioteca. Vamos ler na biblioteca, galera. Ah, mas não tem seu livro lá. Pede pro bibliotecário. O meu livro, ou o livro que você quer ler, não tem. Se o livro for pedido, eles podem colocar na lista, podem adquirir, é bom pra todo mundo. Eu sei que quem consome pirataria gosta de defender o argumento de que é uma forma de democratizar o acesso à literatura. Mas será? Eu já acho o contrário, porque se o autor não consegue ganhar dinheiro com o trabalho dele, porque os leitores não estão dispostos a pagar,
Só quem vai conseguir se manter escrevendo, trabalhando como escritor, escritora, é quem já tem muita grana, é quem é herdeiro. E aí, quem é trabalhador, quebrado, como eu, vai ficando difícil se manter. E aí, a literatura vai ficando cada vez mais elitista. E hoje também se fala muito das inteligências artificiais, né? Como que elas roubam o trabalho dos artistas. Porque o que acontece? As empresas de tecnologia estão usando quantidades imensas de obras disponíveis online para treinar os seus algoritmos, né? De aprendizado de máquina. Então, ele pega as coisas que a gente escreve, nossas palavras, nossas imagens, desenhos, fotografias, o robô chupa tudo de canudinho, remixa para criar imagens que parecem saídas de um pesadelo. Então, os artistas estão tendo seus trabalhos usados sem permissão para desenvolver tecnologias que ameaçam a existência dos seus trabalhos. Ou seja, o artista acaba involuntariamente contribuindo para o desenvolvimento de ferramentas que podem substituí-los. Como se proteger de roubo num cenário desses? Mas desde antes da inteligência artificial, já se arrumava um jeitinho de pagar pouco para os artistas. Já se arrumava um jeitinho de passar a perna, de roubar o trabalho dos artistas. Então, assim, o robô também não inaugurou nada não. É preciso dar o crédito pro ser humano nesse quesito aí também. Então, a Cacá tem toda a razão de ficar puta. Mas, ao mesmo tempo, falei isso pra ela. Nossa, que legal que você viralizou. Hoje em dia, escutando, eu acho meio escroto. Mas, realmente, é muito legal porque o que ela fez foi algo que é muito difícil de conseguir, que é criar algo que se conecta com muita gente a ponto de você perder o controle de onde aquilo vai, né? Que é a mesma coisa com o trabalho do Milton Glaser. E eu quero conseguir isso também, eu quero conseguir criar uma história que se conecte com muitas pessoas. Na pirataria, eu já cheguei, agora eu quero chegar no best-seller, entendeu? Agora, como conseguir criar algo que faça isso? Essa é a questão. E eu continuo sem respostas. A Grande Onda de Kanagawa. Essa é outra imagem que provavelmente você tem no seu acervo mental. O mar revolto, uma onda gigantesca balançando 3 barquinhos de pescadores. A espuma da água parece uma mão cheia de garras. Lá no fundo da imagem, quase não dá para ver, mas está lá, o poderoso Monte Fuji. Essa montanha que é considerada um símbolo da identidade japonesa. Mas da perspectiva desse desenho, ele parece minúsculo, vulnerável, pronto para ser engolido pela onda. Essa imagem foi criada por volta de 1830 por um artista chamado Katsushika Hokusai. É talvez uma das artes japonesas mais reproduzidas, copiadas, adaptadas, parodiadas da história. Essa imagem já foi usada em campanha publicitária, virou estampa em tudo quanto é produto que você imaginar, de guarda-chuva a capinha de celular, virou até emoji. Inspirou vários artistas, como Van Gogh, que chegou a comentar que era uma imagem tão foda que ele tinha vontade de gritar. E se você olhar a pintura Noite Estrelada, tem ali uma espiral azul no céu que lembra a composição da Grande Onda. Essa imagem foi criada usando uma técnica chamada ukiyo-e, que é um tipo de impressão com estilogravura usando blocos de madeira que foi muito popular no Japão do período Edo. Era um processo artesanal, mas envolvia toda uma linha de produção. Dizem que essa gravura da Grande Onda, na época em que ela foi publicada, ela teve umas 1000 impressões. Não era arte única para um ricaço pendurar na parede. Era produzido em massa, como um pôster mesmo, e também tinha um preço acessível, custava aí o equivalente a 2 cumbucas de macarrão. Então qualquer pessoa comum podia comprar para decorar a sua casa. Esse nome, ukiyo-e, significa em japonês algo como imagens do mundo flutuante. E o que é esse mundo flutuante? É o efêmero, o que está na moda, o entretenimento. Era o teatro, as lutas de sumô, as danças, as geishas, todos os prazeres do povo japonês. Então era arte com apelo popular. Então eram muito comuns gravuras retratando as celebridades do teatro kabuki, por exemplo. Inclusive o Hokusai fazia muito esse tipo de imagem no início da carreira. Vendia bem. A Grande Onda ele criou quando já tinha uns 70 anos, isso depois de passar mais de 40 anos desenhando onda de tudo quanto é jeito, aperfeiçoando esse design que acabou sendo consagrado nessa gravura. E é engraçado porque tem registros dele lá pelos 73 anos,
falando que nada do que ele tinha produzido antes dos 70 prestava. E aí ele escreveu no livro de memórias: portanto, quando eu completar 80 anos, espero ter progredido cada vez mais e nos 90 me aprofundar no princípio subjacente das coisas, de modo que aos 100 anos eu tenha alcançado um estado divino em minha arte. Então ele achava que ele realmente ia fazer a obra dele, a obra da vida dele, quando tivesse 100 anos, porque ele estava convicto de que ele viveria até os 110. Na verdade, ele viveu até os 89 anos, o que já é muito. Nada mal para alguém que foi atingido por um raio aos 50 anos. Acho que esses registros dão um indício de que não passava pela cabeça de Hokusai que seria justamente essa gravura que ele fez aos 70 e poucos anos e não aos 100, como ele imaginava que ele chegaria ao ápice da carreira dele, que seria justamente essa que ficaria a mais conhecida, a mais famosa de toda a sua obra. Essa gravura, inclusive, foi publicada como parte de uma série chamada 36 Vistas do Monte Fuji, ou seja, o Monte Fuji era o protagonista dessas ilustrações. E a imagem que ficou mais famosa é a que tem o mar como protagonista, né? A onda em primeiro plano. E as outras 35 vistas do Monte Fuji, por que nenhuma ficou tão conhecida? Se outra dessas imagens tivesse ficado mais famosa, hoje a gente olharia para ela e veria ali dentro da arte as justificativas por que ela é tão famosa, da mesma forma que a gente olha para a grande onda e vê ali as qualidades intrínsecas dela e vê, é por isso que essa imagem foi tão longe. Mas eu acho que tem vários outros elementos externos à arte ali impressa que contribuíram para ela ter ido tão longe. E o acaso tem um papel nisso. Então não dá para saber o que vai fazer uma obra gerar esse clique que vai se conectar com um número imenso de pessoas. Essa maré também é completamente imprevisível. De volta à minha conversa com a Cacá, eu queria muito saber como ela fez para chegar nessa imagem, uma imagem que fizesse tanto sucesso. Eu não sei te explicar o porquê disso. Eu juro, não foi nada pensado. Eu não pensei em absolutamente nada, eu só Você peguei... fala que não é nada pensado, mas deixa eu desconstruir o seu discurso, porque você está o tempo todo pesquisando referências visuais, você tem muita bagagem disso. Será que você não conseguiu sintonizar com uma tendência? Você fala, não foi nada pensado. Não foi mesmo. Você atingiu muitas pessoas, de repente encantou muita gente. Mas eu não sei como isso aconteceu. Agora eu tenho um pouco mais de noção do que as pessoas gostam, porque pelo jeito as pessoas gostam muito de florais, né? Sei lá. Então talvez eu fizesse de novo, talvez viralizasse de novo. Eu não sei. Mas quando eu criei, esse não foi meu intuito. Eu não pensei assim, gente, olha, vou fazer uma coisa aqui que vai arrasar e eu vou ganhar muito dinheiro. Não, eu foi assim, sem pretensão nenhuma mesmo. Eu só queria criar alguma coisa para me trazer algum tipo de dinheiro, qualquer que fosse, no fim do mês. Hoje em dia, eu nem penso nisso, na verdade. Eu acho até engraçado. Assim, é uma coisa que eu falo assim, cara, que coisa louca, né? Olha o que aconteceu comigo. Eu fiz uma coisa assim, sem pretensão nenhuma, e a coisa tomou, né, uma grandeza que eu jamais imaginei. Eu gostaria que outros trabalhos meus fossem viralizados, não esse. Não dá para ignorar que essa imagem também foi muito disseminada, porque ela foi roubada, foi um roubo que aconteceu. E eu pedi para ela me explicar como que ela acha que isso aconteceu. Essa plataforma, quando você dá o zoom assim na imagem, ela deixava a imagem bem grande, assim. Mas ainda assim, era uma imagem que tinha 150 dpi, o que não é o ideal para impressão. Já falando de coisas técnicas agora, né? Então, é por isso que as impressões pirateadas que a gente encontrou na Paulista, e várias pessoas me mandaram fotos de vários lugares, né? Elas não eram boas, porque elas eram pixelizadas, entendeu? Eles aumentavam muito a imagem, eles tentavam ter qualidade, né? Eles teriam que comprar, só que em vez de eles comprarem, eles pegavam ela em baixa e recriavam dessa forma. E foi por isso que eu depois deletei tudo dessa plataforma, porque essa plataforma não me passava segurança. Como eu não queria mais que isso acontecesse, eu deletei tudo de lá e nunca mais criei nada para eles. Eu acho que boa parte dessas artes que a gente vê
com os ambulantes por aí, vem de plataformas parecidas. É a mesma história que a minha, assim, provavelmente alguém criou e essa pessoa não tem a menor ideia e, coitada, ela foi roubada e está sendo roubada até hoje. Talvez essas pessoas também consigam ver essa história pelo outro lado, né? Às vezes elas não ligam. Pode acontecer. Às vezes as pessoas não ligam, as pessoas não têm tanto apego pela imagem que criaram. Talvez se eu tivesse, se essa plataforma tivesse me pagado o suficiente, talvez eu também não ligasse tanto. Mas em algum momento essas versões pirateadas desapareceram? Será que é porque a moda do floral acabou? Então, a verdade é que as versões pirateadas sumiram porque eu apaguei, tá? Eu fui porque rolava assim, né? A coisa saiu do controle, eu me senti muito roubada, e aí eu falei, cara, acabou aqui, entendeu? Quem roubou, roubou, quem não roubou, não rouba mais. E aí eu entrei nessa plataforma e eu apaguei todas elas. Apaguei, eu não sei nem se eu tenho elas no meu computador mais, porque eu fiquei com tanto ódio, que eu não queria nem lembrar desse momento, sabe? Fiquei muito puta. E aí eu nunca mais fiz nada disso, nunca mais eu voltei a fazer cartazes, até tem outras ideias de fazer que eu acho que talvez viralizem de novo, mas não sei se faria, entendeu? A impressão em excesso, ela cansa a gente, né? E eu acho que, de fato, isso aconteceu comigo, eu fiquei cansada de ver aquilo. Quando viralizou, eu já não aguentava mais ver aquela coisa, porque acho que eram, sei lá, eram 10 cartazes, talvez, diferentes. Eram muitos, porque eu criava um, aí vendia muito, eu tinha que criar outro, aí vendia muito, aí eu criava outro, e chegou no fim, eu já tinha criado 10, eu não aguentava mais ver aqueles cartazes, e depois ainda viralizou. Então, quando aconteceu, fora o ódio que eu fiquei de todo mundo que roubou essas imagens, eu também já estava muito cansada delas, eu não queria mais vê-las em lugar nenhum, então eu também apaguei por conta disso. E eu nem quero mais fazer nada parecido. E é uma pena, né? O gosto que ficou pra ela desse episódio foi o do ranço. A minha vontade é de chegar na casa dessas pessoas e arrancar esses quadros da parede delas, sabe? Falar, gente, pelo amor de Deus, assim, não precisa. Já entendi que vocês são meus amigos, me adoram e tal, mas não precisa, tá? Eu não sei se é porque eu peguei um ranço delas, assim. Eu realmente peguei um ranço dessas imagens, assim. Eu não tenho elas em lugar nenhum da minha casa, não gosto de lembrar delas. Ninguém imaginava que aquilo era meu. Um monte de gente tinha uma arte minha em casa e essas pessoas não têm a menor ideia. Será que você que tá ouvindo não tem uma arte da Cacá aí na sua casa e você nem sabe? Se você tem aí um floral com caligrafia por cima, pode ser dela, hein? Me conta aí nos comentários, ou então me manda aí uma foto por DM, me mostra que eu te digo se é dela ou não. Então beleza, tem a parte legal da história, que ela ter criado uma imagem que se conectou com muita gente, mas tem a parte merda que foi arrancado algo muito importante dessa imagem, que é a autoria. E a autoria de uma mulher que ficou completamente apagada. Mais um caso de trabalho de mulher sendo apagado da história. E essa história termina assim, nesse tom, não é possível. A Cacá não criou mais nenhuma arte depois disso? E geralmente eu só trabalho hoje em dia com os programas da Adobe para relaxar. Então eu faço coisas para mim, sabe? Assim, de verdade, fico em casa e aí faço colagens e faço para mim, vou guardando. É mais para praticar mesmo a habilidade que você tem com esses programas do que para expor para alguém. Então agora é muito mais, né? É muito melhor quando você não tem um cliente. Você pode fazer o que você quiser, não precisa de aprovação de público, não precisa de aprovação de ninguém precisa comprar. Pode ficar feliz só para você mesmo, tá bom? Então agora eu faço assim, faço para mim. Para encerrar o episódio, eu vou trazer uma fala do Milton Glaser, que numa entrevista falou o seguinte, eu vou traduzir aqui para você. O maior problema das pessoas é o preconceito, é pensar que sabemos de tudo. Então você descobre, especialmente nesse momento da minha vida, que você não sabe de nada. E
que você não pode acreditar em nada porque a crença é basicamente o fim da observação e da compreensão. Se você acredita demais em algo, precisa abandoná-lo. Os elementos que se tornam icônicos acontecem por causa da intuição. No mundo da arte, você lida com materiais que não estão sujeitos à análise. Você pode até falar sobre essas coisas, mas não vai fazer sentido. Tem muita coisa fora do controle do artista. Fazer arte é estar constantemente lidando com o não saber. Então, nem adianta criar algo tentando viralizar, tentando criar algo que vai ser um sucesso, porque não está mesmo no nosso controle. No máximo, a gente pode criar algo que faça sentido pra gente, que fale de um desejo nosso, fazer algo bem feito e esperar que em algum lugar, em algum tempo, isso gere algum clique em alguém. Em quem, quando, onde, em quantas pessoas, por quanto tempo, não dá pra saber. Quero agradecer a você que ouviu esse episódio até o final e agradecer muito a Cacá por ter topado contar a história dela aqui. Acho muito importante a gente falar sobre isso, a gente vê que acontece muito mais do que a gente imagina. E aproveitar e deixar um recado para você que está ouvindo. Tenta comprar arte diretamente dos artistas, se possível, ou busca saber quem foi que fez, porque a arte também é uma relação de troca, né, entre as pessoas. Até para não sair comprando artes geradas por inteligência artificial, né, que hoje deve ter muito nesses camelôs, as artes feitas por IA, que as pessoas compram sem nem ter ideia. É isso, mais do que nunca, jamais acredite no narrador. Um beijão e até a próxima.